Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Sociedade Espírita Os Mensageiros da Paz, SEMP, a nossa SEMP, para mais uma palestra. Esse período em que o planeta todo reverencia o nome de Jesus pela proximidade do seu natalício, nós não poderíamos deixar de tratar dessa temática mais uma vez hoje, na verdade. Nós falaremos a respeito de Jesus. E desta feita nós nos utilizaremos, eu não diria de algo inédito, porque já companheiros já fizeram, já empregaram essa metodologia, o proveito, né, de se utilizar de uma mensagem de Dr. Bezerra de Menezes, dessas mensagens que habitualmente ele nos deixa ao final das conferências estaduais espíritas. Nós nos utilizaremos hoje de uma dessas mensagens, aliás, da última mensagem, a deixada por Bezerra, por Dr. Bezerra, através do médium Divaldo Pereira Franco, no dia 15 de março deste ano, na 22ª Conferência Estadual Espírita. Evidentemente que Dr. Bezerra e aquela equipe espiritual maravilhosa que coordena essa atividade não poderia deixar de se referir ao Cristo, especialmente nesse período em que a conferência se encerrou no dia 15 e no dia 16 tudo começou a fechar, de março desse ano. Não foi coincidência, nós sabemos, foi providencial para que nós víssemos esse evento de alcance nacional e internacional até ser realizado com pleno sucesso, com pleno êxito. Algumas pessoas, na verdade, deixaram de comparecer, a gente percebeu também, já temendo o contágio, e não tivemos qualquer registro de problema relacionado à Covid-19 por ocasião da 22ª conferência. Nem nada, absolutamente nada. Ou seja, tudo transcorreu de forma muito natural, muito proveitosa, e tanto que ao final nós fomos mais uma vez brindados com essa mensagem, Dr. Bezerra, que nós vamos trabalhar essa mensagem hoje, lembrando, fazendo associação, links com as obras da codificação e com outras obras complementares também, para que nós falemos a respeito desse período em que estamos vivendo, uma vez que o Dr. Bezerra se referiu especialmente ao período pandêmico na sua mensagem do dia 15 de março, repetimos. Nós convidamos a todos para que façamos juntos uma oração de agradecimento a Deus por essa oportunidade de trabalho, de falar para esses nossos amigos tão queridos da nossa SEMP. Falar de Jesus, trazer à memória de novo essa figura majestosa do Cristo de Deus, daquele Espírito que se dignou de vir nos assistir pessoalmente. Poderia tê-lo feito por meio de tantos e tantos assessores seus, mas ele preferiu vir, ele mesmo, trazer as lições do reino de Deus, a mensagem divina, médium de Deus que é, para o nosso crescimento, para o nosso progresso moral, espiritual. Seja Jesus reverenciado e amado, não somente nesse período, mas em todos os dias das nossas vidas, porque Jesus é permanente. Ele não merece apenas um dia no ano para ter o seu nome reverenciado. Precisemos que meditemos e pensemos na bondade de Jesus, todos os dias das nossas vidas, agradecendo a Ele pelo seu esforço, pela sua dedicação, seu carinho, sobretudo o seu amor pela humanidade. E Ele recebe nessa oportunidade, mais uma vez, a nossa gratidão. Aceita, Senhor, as nossas palavras de gratidão, que são poucas, são mínimas, para te agradecer o tanto que fez por nós, por todos nós, aqueles que erramos ainda nesse mundo de provações, na certeza absoluta de que estamos caminhando a passos largos, especialmente nesse período, para um mundo novo, um mundo de regeneração,
onde já começaremos a sentir as primeiras notícias vindas de mundos superiores, falando a respeito da felicidade que nos aguarda, quando bem e fielmente cumprirmos as nossas missões e dermos conta da nossa administração. Que a tua paz, Senhor, nos envolva a todos, protege, Senhor, as equipes de trabalhadores desta casa que nos acolhe com tanto carinho e abençoa os lares daqueles que nos acompanham, como sempre te pedimos, visitando cada lar e fazendo com que aqueles nossos irmãos que lá se encontram sintam a tua presença em forma de saúde e de muita paz. Obrigado, Senhor. Se conosco, amigo querido, hoje e sempre. Que assim seja. Pois muito bem, meus amigos. Nós vamos nos utilizar mais uma vez de uma lâmina, de um conjunto de lâminas, porque nós trouxemos a mensagem, para que nós não fizéssemos somente a leitura da mensagem, nós facilitamos e trouxemos dessa forma, para que todos nós aproveitemos ao máximo a fala do Dr. Bezerra de Menezes. Vocês verão que tem uma parte em caracteres pretos, né, em letra preta, que é a fala do Dr. Bezerra. E as outras partes em letras diferentes são textos complementares que nós trouxemos para o nosso enriquecimento. Essa imagem de fundo, não sei se vocês conseguem ver, tem uma imagem de fundo que nos vê a inspiração dessa obra de Amélia Rodrigues. Aliás, uma obra belíssima, um conjunto de obras, na verdade. Tem uma coletânea, uma coleção toda de obras evangélicas, né, tratando somente da vida do Cristo, pelo espírito Amélia Rodrigues, da lavra do nosso querido médium, Divaldo Pereira Franco. Nas primeiras páginas desse livro tem uma figura muito interessante, a figura do Cristo, e que nós reproduzimos nessa tela, para que vocês, durante todo o tempo, permaneçam com atenção, com a visão voltada para a figura do Cristo de Jesus. Ave Cristo é o nome da nossa fala. E como nós já nos referimos agora há pouco, o homem, a consciência e Deus foi o tema da 22ª Conferência Estadual Espírita, promovida anualmente pela Federação Espírita do Paraná, no Expo Trade, aqui em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. A mensagem de Bezerra começa assim, meus amigos, é uma maravilha, como todas elas. Jesus. É para esse homem incomparável que neste momento em que se clausura a 22ª Conferência proferida pela Federação Espírita do Paraná, que os seres angélicos que administram o nosso destino comparecem para repetirem como os mártires lá do tempo do Cristo, quando ele esteve conosco fisicamente. Ave Cristo. Aqueles que te amamos, te saudamos e homenageamos. E por falar em saudar e homenagear Jesus, na questão 625 de O Livro dos Espíritos, nós temos uma razão para fazê-lo com muito carinho, quando nós lemos e relemos e meditamos a respeito da pergunta e, sobretudo, da resposta dessa questão 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Esse tem oferecido ao homem tem um caráter de permanência. O tempo verbal não diz que foi oferecido ou que será oferecido, mas que tem oferecido. Ou seja, que permanentemente nós temos ao nosso alcance para que nós nos dirijamos com segurança para um porto seguro, aqui na vida e em todas as vidas. E a resposta dos espíritos superiores, os espíritos da codificação, é muito clara. Jesus. O tipo mais perfeito que Deus nos ofereceu para ser o nosso guia, nosso modelo. Por isso é que ela fala de Bezerra agora há pouco. E falando de Jesus, o nosso querido amigo Dr. Bezerra continua dizendo: Jesus, meus filhos, é o zênite e o nadir das nossas especulações. De alto a baixo, para que nós entendamos.
o zênite, o ponto mais elevado, que indica o caminho do céu, o nadir, a parte de baixo do hemisfério, digamos assim, ou seja, Jesus é esse todo. Ele é um ser completo. E nós especulamos quando falamos de Jesus. Por isso é um desafio falar do Cristo. Porque tudo que nós falarmos a respeito de Jesus será pouco. Nós não imaginamos a grandeza desse Espírito, a sua condição, para que nós abordemos a sua vida, os seus feitos, em uma fala, às vezes breve, de 50 minutos, de uma hora. Não temos condições. Nem um seminário, nem vários seminários. Não é? Por isso o Dr. Bezerra diz que nós vamos procurar sempre no Cristo o nosso modelo, o nosso guia. Nunca vamos conseguir, de uma forma completa, abarcar e compreender toda a sua vida, sua missão, sua tarefa, a grandiosidade da tarefa que ele veio executar junto de nós quando esteve encarnado conosco há 2000 anos. Em João, o evangelista, no capítulo 1, versículos de 2 a 14, é a última parte desse capítulo, mas eu trouxe um pouco antes para que vocês meditem comigo, para dar um pouco mais de completude. Falando de Jesus, João disse, ele estava no princípio com Deus. Para nós que vimos para a Terra num dado momento, alguns bilhões de anos depois da sua formação, João está dizendo aqui que antes da formação da Terra, o Cristo já estava. E era um espírito puro já naquela época. Emmanuel diz isso também, em A Caminho da Luz. E João aqui, lá no Evangelho de João, ele diz que ele estava no princípio com Deus. Antes da Terra ser formada, Cristo já estava com Deus, na condição de espírito puro. Ele é uma pleiade imensa de espíritos igualmente puros. E com relação à formação da Terra, que interessante, lá na Bíblia, todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Quando ele recebe, segundo Emmanuel, aquela porção da nebulosa solar e idealiza e planeja o nosso planeta, João consegue sintetizar nessa fala. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada que foi feito se fez. Jesus se servindo de uma imensa gama de espíritos, repetimos, aqueles construtores siderais, aqueles espíritos encarregados de trazerem as mais diversas manifestações de vida, as grandes experiências, as grandes transformações planetárias, um período muito longo de aperfeiçoamento do planeta. Está lá em João. E ele continua dizendo, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Eu diria que nele está a vida, né? E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Quando Cristo esteve conosco, ele não foi compreendido. Nós até compreendemos, entendemos por quê. A grandiosidade do verbo do Mestre, incompatível para os nossos entendimentos, a nossa compreensão, incompatível de nossa parte, não do Cristo. Tanto que Jesus, percebendo que nós não conseguiríamos compreender tudo que ele houvera dito, ele falara naquela época, prometeu que viria na forma de um Consolador, e hoje nós temos o Espiritismo. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo o homem que vem ao mundo. Todos aqueles que nascemos e renascemos na Terra, sempre fazemos isso sob a proteção do governador do planeta, daquele que cuida do planeta, daquele que dirige os nossos destinos aqui na Terra, a luz verdadeira. E essa parte mais interessante, aqui eu queria completar. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Tem uns textos que se trazem de maneira mais breve. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Aqui essa tradução nova de João Ferreira de Almeida está um pouco mais completa. Mas que interessante, quando fala do Verbo, a ação, portanto, aquele que criou em nome de Deus, que elaborou, que deu as formas ao planeta, embelezou o planeta, colocou em condições de habitabilidade, é o Cristo, é o Verbo de Deus, o Verbo divino. Muito interessante essa fala, para pegar esse gancho com a fala do Dr. Bezerra de Menezes.
que prossegue dizendo assim: jamais tivemos tanta necessidade desse pastor querido de Jesus. E jamais a humanidade apresentou tantos amores ou tanto amor como nesses dias. Por aqui, meus amigos, nós nos lembramos de um momento em que todos nós, vou até sair daqui para facilitar o contato com vocês, de todos nós temos uma imensa saudade de Jesus. Essa é que é a verdade. Nós temos uma saudade imensa do Cristo. Vamos continuar sentindo essa saudade enquanto nós estivermos distantes do pensamento dele, necessitados dele, que sempre estaremos. E nós pensamos, descobrimos, que não foi fácil descobrir, alguém que escreveu algo muito belo a respeito de Jesus e disse assim, olha que maravilha, é uma canção, é uma música, e você já verá um autor que vai falar a respeito dessa saudade de Jesus. Ele diz assim: foi em Cafarnaum que o vi ensinar. Ouvi a sua voz, senti o seu olhar. E o amor desceu à terra, e a luz que ele encerra jamais vai se apagar. Os tristes mutilados foram por ele amados. E era amor demais. E tudo era tão lindo que ver Jesus sorrindo já era a própria paz. Cantou tanta esperança e um reino de bonança, nos sermões entoou. Depois venceu a morte, voltou mais belo e forte e jamais nos deixou. Hoje, em Cafarnaum, não o vejo ensinar, não ouço a sua voz, não sinto o seu olhar. Mas seu amor tão grande pelo mundo se expande e ao mundo ensina a amar. Ah, saudade, saudade que me invade e ao Cristo me conduz. A saudade contida daquela que é a vida, saudades de Jesus. E repete, a saudade. Saudade que me invade e ao Cristo me conduz. A saudade, saudade incontida daquele que é a vida, saudade de Jesus. Essa letra, meus amigos, deixa eu mostrar para vocês de quem que é. A criatura foi realmente muito inspirada quando deixou para nós essas instruções. Porque para captar esse momento, essa saudade do Cristo, a criatura deve estar realmente numa condição bastante elevada, eu diria, né? Muito bem inspirado. A autoria dessa música é de Merlânio Maia. É um álbum, um CD, né? Do grupo musical espírita Escolhas de Luz. Tem ali o endereço, para se vocês quiserem, pausem o vídeo e verifiquem. Muito interessante esse momento em que o autor, o compositor, ele consegue captar ali essa saudade que todos nós temos do Cristo. Todos nós sentimos saudades de Jesus. E por isso o nosso peito muitas vezes fica apertado, né? A gente não sabe de onde vem. Quando olhamos para um céu estrelado e imaginamos os mundos espalhados pelo universo sem fim, nós nos lembramos daquele que nos acolheu tão amorosamente aqui na Terra. E que nós conhecemos, que nós passamos pelas mãos dele. Todos nós passamos. E por isso nós sentimos saudade. E prossegue o Dr. Bezerra. O amor à natureza, nas suas mais variadas expressões. Nesse amor à natureza, há tudo em que a natureza vibra e vive. Os nossos irmãos da escala zoológica, animais, os nossos inimigos, nossos amigos, irmãos, ou seja, tudo. Lembra muito o Francisco de Assis falando, quando dizia que tudo e todos somos irmãos. Todos e tudo que existe faz parte de um grande plano divino, do arquiteto ao criador. Tudo faz parte de um plano divino, tudo está inserido
na obra gigantesca, maravilhosa, amorosa de Deus. E aqui é de Jesus, o nosso homenageado da noite. E segue, Dr. Bezerra. Nunca houve tão bela e nobre consciência dos ditados de Jesus, porque ele nunca nos abandonou, não nos deixou órfãos. E para ajudar, para deixar bem fortalecida essa ideia, nós fomos lá no capítulo 6 de O Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, onde tem o subtítulo, o tópico, Consolador Prometido. O item 3 diz assim, para provar que o Cristo nunca nos deixou. Fala de Jesus. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Lembra que falamos, ele prometeu o Consolador? E eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador. Se ele fala outro, é porque ele era o Consolador. Ele era, não, ele é. Né? Nós temos outro Consolador agora, mas o Cristo é o Consolador. A fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê e absolutamente o não conhece. À época, as criaturas não tinham condições de compreender os ensinamentos. Por isso essa fala de Jesus. Por isso ele promete a vinda do Consolador, dizendo, mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Quanto a vós, aqueles que não conseguiram ouvir à época, e mesmo os que conseguiram ouvir também, porque a doutrina espírita é de todo o tempo. Os ensinamentos do Espiritismo não são para esse período, são de todos os períodos, porque é verdade. Aliás, tanto é verdade que a assinatura justamente traz esse cunho da verdade. Na figura do Espírito Verdade, o Espírito da Verdade. Ou, desculpe, Espírito de Verdade, não da Verdade. Espírito de Verdade. Ou só Espírito Verdade. Aquela pleiade imensa de espíritos liderados por Jesus. Trazendo de volta o Evangelho, fazendo com que nós nos lembrássemos daquilo que ouvimos, ou que aprendêssemos aquilo que não seria possível a gente compreender na época, pela nossa inabilidade, nossa incapacidade, a nossa distância ainda da realidade espiritual. Porém, o Consolador, que é o anúncio do Espiritismo, que é o Santo Espírito que o meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Eu sempre chamo a atenção para essa fala de Jesus, quando ele disse que nos ensinaria o Espiritismo e nos faria recordar. Por nos ensinar, significa que nós vamos receber ensinamentos novos, ou informações novas. E por nos fazer recordar o que ele dissera há 2000 anos, significa que nós ouvimos, mas não compreendemos. Está lá no Evangelho segundo o Espírito. Depois uma série de instruções dos Espíritos a respeito, mas basicamente se resume ao que nós acabamos de dizer para os senhores. Prossegue o Dr. Bezerra, dizendo que permitiu que as luminíferas estrelas caíssem do céu sobre a terra. Essa outra figura maravilhosa. Na escuridão pós-Revolução Francesa, quando surgiu o Espiritismo, por isso está associado com o anúncio anterior, que estimularia ao mundo as canções de liberdade pelas Américas, arrebentando os grilhões do colonialismo que a humanidade, de alguma forma, ainda impõe na sociedade carente. Bezerra dizendo, fazendo o retrato da história, quando surgiu o Iluminismo na França, e as verdades puderam e foram ditas, porque as pessoas já estavam em condições, né, especialmente no campo da intelectualidade, ainda não muito da moralidade, mas tanto é que houve várias guerras depois desse período, mas no campo da intelectualidade já estávamos com alguma condição de recolher essas informações vindas do alto por essas luminíferas estrelas que cairiam do céu sobre a Terra. Aí nós vamos lembrar assim, mas como que pode uma estrela cair na Terra? É lógico que no campo da física isso é impossível. Uma estrela não cai na Terra. A começar pela sua própria dimensão, seu tamanho. A gente sempre brinca mais fácil a Terra cair numa estrela do que a estrela cair na Terra. Já que é assim, então vamos procurar uma outra explicação para essas estrelas que cairiam dos céus. E está bem exatamente no prefácio de O Evangelho segundo o Espiritismo e também no Apocalipse de João. Quando no Evangelho segundo o Espiritismo, no prefácio, assinado, aliás, pelo Espírito de Verdade, a informação que nós trouxemos para
completar a fala completar não, complementar seria não completar, a respeito dessas estrelas que caíram dos céus. Olha que maravilha, que poético isso. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, ou a espiritualidade, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens de seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra. E aí vem a revelação. Semelhantes a estrelas cadentes. Ou seja, a figura iluminada, luminosa, da espiritualidade superior, vindo iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Por aqui nós entendemos, tanto no prefácio, repetimos, quanto no Apocalipse de João, nós encontramos essa afirmação. Lá no Evangelho de João, para os curiosos de plantão, a gente sempre brinca, dê uma olhadinha, vocês vão encontrar algo parecido com isso. E as estrelas cairão dos céus, e as potestades serão abaladas. Ou seja, a verdade virá, e todo o reino construído fora ou longe da verdade terá sua estrutura questionada, abalada. É nesse sentido que pode-se entender o que João fala lá no Apocalipse, e é trazido aqui no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Voltando à mensagem do Dr. Bezerra, ele diz: em tempo algum, Jesus foi tão exaltado, tão combatido. E isso nos merece a reflexão. É evidente que no período de grandes turbulências nós procuremos o porto seguro, o norte, uma explicação, uma justificativa, um alento, um reconforto. E tudo isso nós encontramos em Jesus. Para aqueles que cremos, sim. Para aqueles que não creem, ou que descreem, infelizmente, veem suas vidas perderem o rumo, de certa forma, porque não entendem que esse período de grandes provações, ou de grande provação, é necessário, faz parte do processo, né? Como todo aluno que passa por um exame bastante profundo ao final de uma grande série, de um grande período de estudos, chegou a nossa vez de passarmos por esse processo. E repetimos, quando nós compreendemos o que está acontecendo, nós exaltamos a figura do Cristo, que nos revelou tudo isso. Quando nós não compreendemos, muitas vezes podemos até perder a fé. O que não acontece, pelo menos não devia acontecer com nós, conosco espíritas, porque nós temos essa informação de maneira muito clara, em contexto, sem dúvida alguma, sem questionamento, possibilidade de questionamento. Todos nós sabemos nossa origem, o nosso presente e sabemos o nosso futuro. O que vai acontecer com a Terra, o que está acontecendo com a Terra, nesse período de transição em que o mundo está passando de uma condição de planeta de provas e expiações para um mundo de regeneração, finalmente. E nós estamos assistindo isso de camarote. Exultemos e não temamos, diante dessas modificações, transformações todas. E já prevendo, antevendo, evidentemente, a condição do Dr. Bezerra permite isso, que muitas mortes ocorreriam nesse período, e vão ocorrer ainda, ele nos alentou naquele dia de 15 de março de 2020. A morte não é o fim, mas é a grande libertadora da escravidão carnal, diz ele. Ou seja, nós estamos preparando o espírito para essa separação, que é temporária, dos nossos amores, daqueles que passariam pela prova e que retornariam à espiritualidade. Para que nós também fixemos bem esse aprendizado, esse ensinamento do Dr. Bezerra, nós nos socorremos da obra Iluminação Interior, do Espírito Joana de Ângeles, pelo médio Divaldo Pereira Franco, quando lá, na lição número 29, Glória da Imortalidade, a benfeitora diz exatamente assim: se por acaso estás ferido pela saudade que decorre da ausência física de alguém amado, vamos lembrar aqui que muitos desencarnaram nesse período, que a morte arrebatou. Se você está nessa circunstância, meu irmão, minha irmã, enxuga o pranto do coração e sorri, feliz,
ante a expectativa do reencontro que ocorrerá após a tua viagem de volta. O que Joana de Ângeles está dizendo é que quando nós concordamos com a lei, concordamos no sentido de compreendemos o porquê dessa separação que parece às vezes tão dolorosa, e de fato não deixa de ser dolorosa, mas parece irremissível, ou seja, nossos amores nunca mais serão vistos, vem Joana de Ângeles para dizer que não é assim. Que se nós estamos feridos pela saudade, da ausência dos nossos amores, enxuguemos o pranto do coração e vamos sorrir felizes, porque tem a expectativa, tem na verdade a certeza do reencontro. Porque um dia todos nós nos reencontraremos no mundo da verdade, no mundo espiritual. E ela continua. Em sua homenagem àqueles que partiram, ama e serve, evocando-o com a ternura e o reconhecimento pelos instantes felizes que ao seu lado viveste. É assim que nós devemos reverenciar os nossos, aspas, mortos. Lembrando deles com carinho, envolvendo todas essas figuras amadas nas nossas orações, agradecendo pelas alegrias que nos deram durante o período que passaram por aqui e guardando a expectativa do reencontro feliz. Voltando à mensagem de Bezerra, fica muito clara essa questão. Ele diz assim: não vos preocupeis demasiadamente com a presença pandêmica do vírus, cujo momento será mais tarde entendido nas suas razões, nas suas origens, no porquê chegou-nos agora, provocando pânico e dor. Não tem um de nós aqui na Terra que não perguntou de onde veio isso, por que disso. E atendendo justamente uma gama que não dá para imaginar quantas milhares e milhões de pessoas se perguntaram por que disso, a espiritualidade vai dar a resposta. Ela já deu a resposta, eu trago nas próximas lâminas. Vós que conheceis Jesus, mantende o respeito às leis, orientação que, coincidentemente ou não, porque na verdade não é coincidência, os espíritos já sabiam, claro, que viriam muitas normas, muitos decretos, enfim, leis até, algumas foram criadas nesse período, para tratarmos da questão da pandemia. Lá no dia 15 de março, o Dr. Bezerra se antecipou já dizendo: vós que conheceis Jesus, mantende o respeito às leis, buscando a precaução recomendada pelas autoridades sanitárias, mas não oculteis a mão socorrista aos padecentes. Não negueis a palavra libertadora aos que se preparam para enfrentar a imortalidade. Ou seja, ele já estava prevendo, ele previu, nos antecipou que viriam muitos decretos, muitas normas, muitos regulamentos, das autoridades sanitárias e governamentais também, e também nos pediu para que nós nos colocássemos à disposição no que fosse possível, da forma possível, com todo o cuidado, claro, isso também está claro no texto, daqueles nossos irmãos que padeceriam a doença, a dor, da perda, ou, né, dependendo da condição de dificuldade em que se encontrarem, a falta de emprego, enfim, do alimento, enfim, por todos os meios. Ele já nos recomendou para que nós ficássemos a postos, né, para ajudar. Não, e para completar, muitas pessoas, inclusive, confundiram-se, para complementar o texto anterior, em que o Dr. Bezerra diz: não saiais de onde fostes colocados numa inútil e enganosa tentativa de impedir a contaminação. É um processo natural, faz parte, todos nós sabemos disso, e por isso é que ele pede para que nós não nos recolhamos no egoísmo de esquecer aqueles que padecem dificuldades, que padecem a própria enfermidade, e que nos coloquemos à disposição para servirmos. Essa é a mensagem de Bezerra. Porque uma vez que se espalhou o vírus, o que se pode fazer? Viver, não é verdade? Viver e continuar ajudando, continuar trabalhando, continuar acreditando, porque como o teste, a prova que nós falamos agora há pouco, nós superaremos. Já estamos aí superando essa dificuldade toda. Para que nós respondamos para todos vocês, né, na verdade não somos nós que respondemos, mas para mostrarmos que a espiritualidade está atenta a tudo que está acontecendo,
talvez, eu não posso garantir, não posso dar certeza de que seja justamente a resposta à proposição que o Dr. Bezerra fez agora há pouco, que nós saberíamos o que está acontecendo. Aí vem um livro No Rumo do Mundo de Regeneração. Já está à venda, já há alguns dias, né? Há pouco tempo foi lançado, e muito em breve teremos essa obra nas nossas livrarias, justamente para que nós todos saibamos o que nos aconteceu, o que nos está acontecendo. Deixa eu voltar aqui para que vocês vejam. Eu vou tomar a liberdade de ler para vocês. Evidentemente que eu preferi não colocar a capa para não gerar nenhum tipo de contrariedade autoral, enfim, mas essa contracapa nós podemos colocar e para que vocês vejam, tem uma prévia, né, do que tem, do que vai tratar esse livro, do que está tratando, na verdade, esse livro. Uma obra mediúnica que narra com detalhes, nesse período, né, em que os benfeitores espirituais designados para ajudar a humanidade durante o processo de pandemia e transição planetária, ou seja, como eles estão agindo nesse período agora, o que eles estão fazendo, onde estão trabalhando, o que estão fazendo. E prossegue, né, a contracapa dizendo assim: estamos no início das grandes transformações. Nós pensamos que tinha acontecido há muito tempo, na verdade, esse é o processo o momento mais crítico desse processo de transformação, que é um grande processo. Estamos no início das grandes transformações. E fenômenos próprios demonstram chegados os tempos anunciados pelas Escrituras e confirmados pelos imortais. Tragédias de todo tipo sacodem o mundo físico, agora atormentado pela pandemia da Covid-19, demonstrando a fragilidade do ser humano no pedestal de suas ilusões ante o vírus devastador e fatal. Ao mesmo tempo, facultando a necessidade do amor e da solidariedade entre as criaturas para a sobrevivência ao caos. Mais cruel do que uma guerra, a pandemia em tela ceifará centenas de milhares de vidas, umas em razão do natural processo de mudança moral do planeta para mundo de regeneração, outras que deverão partir para o exílio após o período de convalescença nas respectivas comunidades às quais se vinculam. Nesta obra, narrada pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, o leitor acompanhará a jornada empreendida por dezenas de grupos de benfeitores espirituais encarregados, sob o comando de Ismael, de preparar a era nova da Terra. Aqui não é no Brasil, gente, é na Terra, a fim de contribuir para a sua transição de mundo de provas de provas e expiações para mundo de regeneração. Então está aí, muito provavelmente, mas muito provavelmente, o cumprimento daquela, não digo promessa, mas daquela informação contida na mensagem do Dr. Bezerra de Menezes de 15 de março de 2020, de que nós saberíamos no futuro do que se trata, o que está acontecendo. Se essa obra não tratar de toda essa temática, com certeza virão outras, ou de outra forma, de outros meios de informação, vão nos dizer sim o que está acontecendo com o planeta agora. E voltando à mensagem de Bezerra, ele diz: buscai a pureza íntima e, sobretudo, alimentai-vos da fé dinâmica, corajosa e gentil, amando a todos e evitando as paixões que dividem e as experiências que desunem. Quando o Dr. Bezerra deixa essa instrução, ele está dizendo o seguinte: quando vier a pandemia, quando as coisas ficarem de maneira bastante difícil, acontecerá a desunião, a divisão, o aumento das paixões, a grosseria e outras manifestações contrárias à verdade, ao amor e à caridade. Ele sabe disso. Por isso a orientação é para que nós busquemos, nesse período, a pureza íntima. Eu até destaquei. Para que nós alimentássemos a nossa fé dinâmica, corajosa e gentil, amando a todos, evitando as paixões que dividem, que elas virão, já estão aí há muito tempo. E também as experiências que desunem, evitando essas duas coisas, as paixões que dividem, as experiências que desunem, ou que nos colocam uns contra os outros. Infelizmente, nós vimos isso acontecer muitas vezes. Estamos vendo ainda.
Só que muitos de nós esquecemos de analisar essa mensagem, repetimos, e muitas vezes repetiremos, lá de 15 de março, tratando dessa temática, de toda essa problemática. Hoje, quiçá mais do que nunca, Jesus precisa de vossas mãos, falar pelos vossos lábios, sentir o calor da vossa compaixão e a misericórdia dos vossos sentimentos. Ou seja, diante de tantas pessoas passando por aquelas dores todas, nós seremos aqueles que vamos, em nome de Jesus, acalmar, orientar, alimentar e vestir. Porque vai aumentar em muito o número de pessoas que necessitarão da nossa ajuda, da nossa colaboração para superar esse trânsito tão difícil. Também mais uma assertiva informação de muito valor trazido pelo nosso irmão Dr. Bezerra de Menezes. Ele continua: o grande antídoto para todos os males é o amor responsável, é o amor dinâmico, é o amor que doa e não se preocupa em receber nem mesmo o sorriso do beneficiário. Aqui, meus amigos, eu vou de novo para a Joana de Ângeles para dizer para todos vocês o seguinte: nós temos uma forma de aumentar a nossa resistência, a nossa imunidade contra a doença. Contra todas as doenças, eu diria, não somente contra o coronavírus. Veja o que diz Joana de Ângeles, junto com Bezerra de Menezes, que é o texto anterior que vocês viram, nessa obra Momentos Enriquecedores. A respeito da saúde integral, a respeito da nossa resistência contra as enfermidades. Diz Joana de Ângeles: cumpre que se conscientizem os indivíduos em geral, e os enfermos em particular, que cada criatura é o resultado das realizações morais e espirituais da sua mente, como já observavam os gregos antigos. Não é nova essa informação. A nossa mente atormentada, desequilibrada, pode produzir enfermidades de ordem moral e orgânica, por fim. Essa informação é antiga. E ela continua: a disposição para o otimismo ou para a autodestruição responderá pelos seus futuros comportamentos. É aquela história dos lobos, lembram? Eu tenho 2 lobos dentro de mim, um mau e um bom. Qual deles vai imperar, vai me guiar, vai fazer com que eu siga para um caminho, para outro caminho? Aquele lobo que eu alimentar. A disposição para o otimismo ou para a autodestruição. São os 2 lobos. Eu tenho que escolher qual desses 2 eu vou alimentar. Evidentemente que nós sabemos qual, não é verdade? Ânimo, fé, esperança, como tudo já foi dito até agora há pouco. Nesse sentido, olha o medicamento, aspas, que Joana sugere primeiro, depois sugere outros. Nesse sentido, o Evangelho de Jesus é um excelente tratado de psicoterapia, cuja aplicação resultará em bem-estar e harmonia. É a recomendação diária de todo espírita, para quem quer que nos busque, para que nos procure, a começar por nós mesmos. A leitura diária do Evangelho, de uma página enriquecedora, a prece com o coração ajoelhado, o respeito às leis, às normas, a prática do perdão, a conquista das virtudes, enfim, tudo isso cria em torno de nós uma psicosfera saudável e faz com que nós fiquemos mais resistentes a todo tipo de enfermidade. E ela continua: o amor, que é outro medicamento nesse cometimento, aliás, que medicamento, né? O amor nesse cometimento assume o papel preponderante, em razão das energias que libera no sistema imunológico, fortalecendo-o no sistema nervoso simpático e nos glóbulos brancos, fundamentais na luta pela preservação da saúde. Que medicamento? O amor. O amor como medicamento. Eu poderia criar um neologismo, amor-terapia, se é que já não existe. Porque é a terapia pela prática do amor.
fortalecendo as nossas defesas imunológicas, digamos assim, nos prevenindo, fortalecendo contra as enfermidades, contra as doenças. Aqui são todas as doenças, tanto as doenças da alma, quanto as doenças do corpo físico. E ela continua. Ou melhor, desculpa, ela terminou nesse tópico, mas só para dizer para vocês que nós cortamos, mas tem outras informações a respeito. Ela tem muita informação a respeito. Pena que nós não inserimos ali, poderia ter inserido mais coisa, mas fica para o futuro. Eu disse que continua porque tem muitas outras informações de igual valor, falando a respeito de outras práticas, mas todas elas entrelaçadas ali com a prática do amor, para que nós fortaleçamos a nossa defesa contra as enfermidades. Voltando à mensagem sim, do Dr. Bezerra de Menezes, ele diz: não penseis que vos encontrais a sós. Os céus enviam seus embaixadores para que o intercâmbio entre encarnados e desencarnados se faça com muito mais facilidade. Na verdade, nós nunca estivemos a sós. Nunca estivemos a sós. Tende cuidado para que as vossas ondas mentais sincronizem, já que não estamos a sós, com as mentes que administram as vidas. A maneira como nós pensamos, nós criamos uma ligação mental. Se for um bom pensamento, uma boa vibração, essa ligação mental é estabelecida com espíritos nobres. Tanto que ele diz assim: sincronizam-se as nossas ondas mentais com as mentes que administram as vidas. E sugere: e evitai descer o vosso pensamento às páginas da agonia, onde se encontram as forças ultrajantes que estão produzindo as dores por necessidade de evolução do planeta. Isso tudo poderia traduzir pela palavra sintonia. Que está ali, sincronizem-se com a mente, mas sintonizar. Claro, isso é muito claro, aliás, muito conhecido de todos nós espíritas e também não espíritas, de forma geral. A própria ciência psicológica conhece bem isso, a medicina já conhece isso, né, já está tratando dessa forma, dessa questão, inclusive, porque as nossas ondas mentais, elas sincronizam-se com ondas de igual teor. Isso é de sempre, não é de agora, não é novidade isso. Né? Quem está me ouvindo sabe muito bem disso, não é novidade isso. Mas cabe aqui esse lembrete que muitas vezes esquecemos desse um detalhe tão basilar, tão básico, não é verdade? E prossegue, doutor Bezerra: ide, como Jesus disse aos 500 da Galileia, e pregai pelo exemplo, pela palavra iluminada e pelo exemplo da abnegação, do doar-se a si mesmo, da doação. Né? Ou seja, no momento do combate, da guerra, onde tantos caem por terra, até rima, é o momento em que nós devemos estar a posto para socorrer essas pessoas todas. As forças vivas do universo estão conosco, no doce intercâmbio convosco. E dois verbos, né? Ir e amar. Ide e amai. Típico do Dr. Bezerra de Menezes. Sugeri que nós sigamos em frente, trabalhemos e amemos. Em verdade vos digo, lá, Jesus falando, registrado por Mateus, capítulo 18, versículos 18 a 30. A respeito desse tópico, até volto para que vocês, a respeito de tudo isso aqui que o Dr. Bezerra falou. A associação que nós encontramos está aqui, ó, no Evangelho. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra, lembra da associação do sincronismo da mente? Tudo que ligardes na terra será ligado no céu. E tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Muito claro para dizer que nós fazemos essa vinculação com a espiritualidade o tempo todo. Seja ela boa ou seja não boa. A ligação pressupõe o contato. Agora, o nível, a qualidade desse contato corre por nossa conta. E ainda Jesus falando: também vos digo que, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Você pediu, estabeleceu o contato, a vinculação.
É o segredo, né? É o pedir com fé, é o desejar com ânimo e é o trabalhar com coragem, eu diria. Aí tudo é possível para aquele que acredita e que trabalha. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei no meio deles. Nós nunca estamos a sós, como diz o Dr. Bezerra. Nunca estaremos sozinhos. Promessa de Jesus. E ele encerra a sua mensagem dizendo assim: em nome dos espíritos espíritas, nós suplicamos ao Senhor. Deus abençoe e nos guarde em paz. São os votos do servidor humilde e paternal, que é um pai, né? Bezerra. Meus amigos, essa é a mensagem deixada no dia 15 de março. O que nos compete a todos, a partir dessa transcrição, ou dessa leitura que nós fazemos, é procurarmos colocar em prática, ou procurarmos vivenciar tudo isso que foi deixado aqui como referência, como ensino, como instrução, né, como roteiro. Porque os benfeitores espirituais nunca nos abandonaram. A prova está aí. Quando nós pensamos, mas ele vem uma vez por ano deixar a mensagem. Na verdade, tem milhares e milhares de mensagens de Bezerra, espalhadas em obras, em livros, biografias, enfim. Tem muita, muita informação dessa entidade espiritual, desse amigo espiritual e de muitos outros. Nós citamos Joana, por exemplo, ali, né? Só para não nos estender demais, o tempo é breve. Porque todas as vezes que eles escrevem, que eles transcrevem, que eles repassam informações, é para nós. Não é para o médium. O médium é o meio. É para todos nós que nos servimos do livro, que acessamos a mensagem, que procuramos contextualizar, entender, interpretar e praticar. É para todos nós. São os Espíritos falando para todos nós. Então não fiquemos entristecidos quando eles não se nos dirigem, né, diretamente, né? Porque eles fazem isso o tempo todo e nós não percebemos. Essa mensagem de Bezerra para o mundo todo, por exemplo. Esse benfeitor escreveu uma mensagem que é para 7, quase 8 bilhões de seres. Então nós somos felizes por termos tomado, né, acessado essa informação, essa mensagem, essa instrução, e feito, né, pelo menos procuramos fazer essa correlação, né, que é muito clara da mensagem com esse período de pandemia, incentivando a todos, como nós falamos agora há pouco, para que sejamos corajosos, fiéis, né? Continuemos trabalhando, interpretando a vontade divina, porque nada acontece por acaso, e aguardando uma doce expectativa, essa obra que nós mencionamos agora há pouco, para complementar tudo que nós falamos até agora, para dizer de onde vem essa doença, essa prova, quem está trabalhando, com qual objetivo, e talvez, né, nós não temos acesso, evidentemente ela está sendo lançada agora, como será o nosso futuro de acordo com as escolhas que fizermos, nesse período tão sério de grandes provações, de grandes decisões, né, que é um período que nós estamos decidindo o nosso futuro. O nosso futuro daqui a 200, 300 anos está sendo decidido agora. Mesmo de nós encarnados, porque estaremos aqui de volta, aqueles que, porventura, fizerem por merecer o mundo já, né, num processo mais avançado de regeneração, estaremos com certeza por aqui. Eu gostaria de agradecer a todos pela presença, pela assistência, a nossa casa, sempre, que também é a nossa casa, né? Nós temos todas essas casas como casas do coração, a qual agradecemos e na figura de sua direção, nós trabalhadores da SEMP, e pedimos a Deus, a Jesus, numa prece, para que mais uma vez nos abençoe a todos, nos envolva em sua paz, Senhor, e que também visite mais uma vez os nossos lares, e em especial te pedimos pelos nossos irmãos que trabalham
na linha de frente, cuidando dos enfermos, medicando, amparando, sarando, curando, operando, orientando. Nós nos referimos, Senhor, aos médicos, aos enfermeiros, aos técnicos de enfermagem, aos atendentes, aos socorristas, aqueles que vão para as ruas, para que tenham, Senhor, a certeza de que trabalham para Ti, para Deus, no auxílio imprescindível e necessário, para que a ordem seja mantida, para que aqueles nossos irmãos que recuperaram a saúde possam refazer a sua caminhada, o seu trajeto, o seu percurso, como renascidos que são, mais aptos, melhor qualificados para darem prosseguimento aos seus processos de crescimento e de progresso aqui na Terra. Por isso, Senhor, estenda tuas mãos, abençoando e amparando esses nossos irmãos da área da saúde, todos eles. E por fim te pedimos também, Senhor, para que visite mais uma vez os lares daqueles que nos acompanham, abraçando a todos eles com teu coração amoroso e bom, fazendo com que todos eles sintam a tua presença, como nós sempre pedimos, em forma de saúde e de muita paz. Obrigado, Jesus, pela oportunidade, obrigado, senhoras, obrigado, senhores, pela visita. Fiquemos com Deus, muita paz e até uma outra oportunidade.